Queridos, quem é filho da casa, sabe que o livro de Gênesis, inclusive ali os primeiros capítulos, eles possuem ali preciosidades, né? Segredos que realmente Deus revela aos seus filhos, e eu quero começar ali. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso 26. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 1, 26. Olha só. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então aqui nós temos o relato de quando Deus cria o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E olha só o detalhe. E domine. Esse dominar, infelizmente, é uma questão que a igreja ignorou por muito tempo. Está ali, primeiro capítulo da Bíblia. Deus cria o homem, Ele dá uma missão para o homem. Um desígnio, diz, domine. E por muito tempo a igreja negligenciou, a igreja não ficou atenta a essa ordem, domine. E quando eu falo igreja, eu não quero me remeter à construção, à placa, eu quero dizer você, homem, mulher de Deus, que integra a igreja, que compõe de fato o corpo de Cristo. Muitos de nós, por vezes, não compreendemos isso que está escrito aqui. Domine. Temos ali uma missão, amém? Uma missão que Deus entrega ao homem. Domine sobre toda a terra. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sempre que Deus entrega uma missão, Ele também entrega uma ferramenta, um recurso para execução. Deus não te entrega uma missão e deixa você aí se vira nos 30. Não, Ele te entrega a missão, Ele te dá um norte e Ele te dá também a ferramenta necessária para que você conclua a missão que Ele te deu. Um exemplo, nós temos a história do jovem Davi. Davi, ele recebe uma missão de derrubar um gigante, inclusive, Golias, que foi adestrado na guerra, tinha todas as técnicas ali de combate, enfim, um cara perito na guerra. A vida dele era essa, era combater, ele era um guerreiro. E de contrapartida nós tínhamos ali Davi, um jovem. E quando ele vai confrontar o gigante, Davi ele não tinha os recursos necessários na ótica humana. Porque, na lógica, para você enfrentar um guerreiro do porte de Golias, no mínimo você tem que ir com armas de guerra, é ou não é? E ele não tinha essas armas de guerra. Qual que era o recurso de Davi? 5 pedras. Para o homem, não seria, digamos assim, o recurso adequado, a ferramenta adequada para derrubar aquele gigante. Mas quando Deus deu a missão, Deus deu também a ferramenta para a execução. Naquele caso, as 5 pedrinhas eram, de fato ali, né, o recurso, a ferramenta para derrubar aquele gigante. E a história você já sabe, né? Porque Deus ele espera que a gente trabalhe com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Às vezes a gente espera para fazer grandes coisas apenas quando nós tivermos em nossas mãos aquilo que nós julgamos adequado, aquilo que nós julgamos ser o certo. Agora, usa da lógica. Brigar com um guerreiro com pedra não é o certo, mas deu certo. Porque Davi ele foi cumprir uma missão e tinha os recursos. Quando ele lança a pedra, o próprio Deus deu impulso naquela pedra e derrubou aquele gigante. Moisés ele vai como um libertador, ele tira o povo do Egito. E ele tem a missão de peregrinar com o povo e levá-los até a terra de Canaã, a terra prometida. No meio do caminho ele se depara com o Mar Vermelho. O mar ali, ele precisando atravessar, milhares e milhares de israelitas atrás dele, com medo, temerosos, porque os soldados egípcios estavam vindo atrás deles.
A ferramenta mais adequada, digamos assim, mais correta para passar o Rio Vermelho, o Mar Vermelho, era, digamos o quê? Uma ponte? Sim ou não? A ferramenta humana mais adequada para atravessar o Mar Vermelho seria uma ponte. E aí Deus disse para Moisés: ô Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Você já conhece a história, o cajado foi suficiente para abrir o Mar Vermelho. E o povo de Israel passou em seco. Moisés usou o que ele tinha na mão. Logo, quando eu digo para você que existe uma missão que Deus te entregou ali no Gênesis 1:26, eu preciso te dizer que com a missão, Deus também te deu a ferramenta para você executar essa missão, que consiste em governo, que consiste em dominar. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre as palavras, não a palavra de Deus especificamente, mas as palavras, a habilidade de falar, a fala do homem, amém? Qual seria o propósito das palavras, biblicamente falando? Por que Deus nos entregou as palavras? Vamos ver o seguinte. O capítulo 1 é conhecido por todos nós como o capítulo da criação, amém? E inclusive esse capítulo 1 nos revela o propósito original das palavras. Você vai ver que Deus cria tudo aquilo que hoje nós podemos ver, e Ele usa uma ferramenta para criar, Ele usa uma ferramenta para a criação. A primeira vez que alguém falou na Bíblia não foi com a proposta de se comunicar. A primeira vez que alguém falou na Bíblia não teve essa intenção de se comunicar. A primeira vez que alguém falou na Bíblia foi Deus, capítulo 1 de Gênesis. E a proposta não foi comunicação, foi criação. Aleluia. Produza, haja, produza, haja. Deus falando, dando ordem, produza, haja, façamos. Você não vai ver diálogo ali no capítulo 1, você vai ver ordem. Ordem por meio de palavras lançadas. Produza, haja, façamos. Então, biblicamente falando, a proposta das palavras, o propósito original não consiste em comunicação. Porque para se comunicar você não precisa necessariamente falar, concorda? Você não consegue comunicar ali por mensagem de texto, WhatsApp, carta, e-mail. Até se você fazer um monte de mímica, você vai conseguir de repente transmitir a sua mensagem. Pode ser que se enrole um pouco, demore um pouquinho, mas até com mímica você consegue se comunicar. Então não necessariamente a comunicação tem que ser feita por intermédio da fala. Amém? Queridos, a Bíblia diz que Jesus é Rei dos Reis. Quem já ouviu falar isso? Amém. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Algumas pessoas pensam que quando a Bíblia menciona isso, é que a Bíblia está se referindo aos reis desse mundo, aos senhores desse mundo. Mas não. Quando a Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Bíblia está falando de nós, os filhos de Deus. Porque olha só que bonito, lá em Apocalipse 5:10. Olha que lindo isso que a gente vai ver. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus, isso aqui está falando de Jesus Cristo, o que Ele fez com nós. Olha só. Para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes, e, meu Deus, acorda crente, bom dia, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e, sobre a terra ou no céu? Reinaremos sobre a terra, linkando lá com Gênesis 1:26, domine sobre a terra, amém? E o que Jesus fez de nós?
reis e sacerdotes. Duas funções. Rei governa, certo? Rei governa, rei administra. Sacerdote, ele vai mais para o âmbito espiritual. Em suma, a tarefa suprema do sacerdote consiste em trazer a presença de Deus para perto do povo. Então faz parte da sua vida. Quando ele diz que você é um sacerdote, num contexto espiritual, você tem essa missão de aproximar a presença de Deus para perto do homem. Amém? Não fique pensando que isso é um dever, é um trabalho somente do pastor. Faz parte da sua vida como cristão. Amém? Mas nós temos ali o outro lado, que é a questão do rei. Rei governa, querido. Rei governa. Então a Bíblia está dizendo que Ele nos fez para Deus reis e sacerdotes, e por conta disso reinaremos sobre a terra. Agora, vamos voltar lá no Gênesis 1:26, por gentileza. Quando você vê o que está escrito aqui, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, nós precisamos entender o seguinte: quando fala de imagem, está falando de essência. Imagem não é imagem corpórea, porque lá em Colossenses 1:15, se não me engano, diz que Deus é invisível. Então não existe um parâmetro corpóreo para dizer que nós somos a imagem no sentido físico. Amém? Deus é espírito. Amém, igreja? Deus é espírito. E semelhança. Semelhança fala sobre atributos, fala sobre modo de fazer, modo de agir. É como se Deus estivesse falando assim: façamos o homem feito de nós, como nós, para fazer o que nós fazemos. Semelhança implica em fazer o que Deus faz. Agora, fala aqui comigo, o que é que Deus faz? Governa, certo? Governa. Ele tem a soberania absoluta, Ele governa. É o Rei dos Reis. Deus governa. E Ele diz que somos a semelhança. Preciso que você entenda isso. Semelhante para fazer o que Ele faz. Até aí tudo bem, gente? Eu não quero de modo algum fazer uma salada na sua cabeça. Eu quero ser muito claro. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Deus domina nos céus. Mas eu quero te falar algo agora incrível. Salmo 115:16. Vamos ler juntos. Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos. Então, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou para o filho dos homens, os filhos dos homens, os homens. Abra o seu coração, querido. Aqui está dizendo que Ele entregou a terra. Não é que o homem se apropriou da terra indevidamente. Não, Deus entregou a terra para o homem. E aí a gente volta lá no Gênesis 1:6. Domine sobre a terra. A Bíblia está respaldando, a Bíblia está confirmando que Deus designou para o homem um governo sobre a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Para quê? Para dominar, para governar. Semelhança para fazer o que Deus faz, e Deus governa, Deus domina. Então logo, Deus espera que eu e você vivamos também essa semelhança, que consiste em governar, em dominar. É a missão primordial. Domine sobre a terra. Agora, como eu disse lá no início, se Deus te disse para dominar, se Ele te deu essa missão, Ele deu também para você a ferramenta, para você dominar. Veja bem, quando a gente vai lá em Hebreus 1:3, nós vamos ver aqui a maneira que Deus domina, como que Deus governa. Olha só, Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, aqui em Hebreus está nos dizendo que Deus sustenta, ou seja, Deus administra, Deus governa todas as coisas por intermédio da palavra do seu poder. Talvez pela nossa lógica a gente mudaria e diria pelo poder da sua palavra, talvez faria mais sentido.
né, o poder da sua palavra, mas não, é a palavra do seu poder. Grave isso, palavra do seu poder. Como que Deus governa? Com palavra. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja bem, biblicamente falando, o que torna você divino, o que torna você espiritual, é a sua capacidade de falar. Sabia disso? O que diz para mim que você é um ser espiritual e divino é porque você tem uma capacidade de falar. Porque na esfera da criação, nada mais fala. Somente o homem tem essa capacidade. Somente o homem tem a tricotomia, isso é, corpo, alma e espírito. Espírito. Eu quero trazer para você o entendimento de que o falar, a habilidade de falar, ela está intimamente ligada ao espírito do homem. Espírito. Você já viu algum animal falando? Ah, o papagaio, pastor. Não, o papagaio imita. Não fala. Não tem bicho que fale. Não tem animal. Uma árvore falante, já viu? Não tem. Nada na criação fala. Somente o homem. Porque o homem tem o espírito e a habilidade de falar está ligada ao espírito. Como assim, pastor? Lembra lá da mula? De Balaão? Não falou? Por que ela falou? Porque o Espírito de Deus se apropriou da mula. Então aquela mula tinha um espírito dentro dela. E por conta de ter o espírito, ela falou. A serpente lá no jardim, falou ou não falou? E falou bem, hein? Que persuasão, hein? Falou. Porque o espírito do Satanás se apropriou da serpente. Então, os registros que a gente tem de animal falando só aconteceu porque um espírito ocupou eles. A habilidade de falar é algo espiritual e divino. Porque é na fala que você executa o governo. Eu vou explicar para você. Eu quero trazer realmente essa questão do quão relevante é a palavra nas nossas vidas. Lembrando, quando eu digo palavra, ato de falar, a habilidade de falar. Porque Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E se Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, semelhança é para fazer o que Ele faz. Ele domina, Ele governa com a palavra. Está claro isso para você, crente? Com a palavra. Então, da mesma forma, Ele deseja que nós venhamos exercer esse governo, esse senhorio, esse domínio sobre a terra. E a ferramenta que Ele disponibiliza para mim e para você é a palavra. É com a sua palavra que você vai exercer o domínio. É com a sua palavra que você vai exercer o governo sobre a terra. Agora, deixa eu falar uma coisa. Palavra, ela nasce no espírito, certo? A fala é espiritual. O espírito, ele está inserido num plano eterno. O espírito está inserido no plano eterno, da eternidade. Se a palavra é gerada no espírito, eu preciso trazer para você esse entendimento de que aquilo que você fala, bom ou ruim, bênção ou maldição, fica registrado no espírito, no espiritual, que por sua vez é eterno. Então quando você fala, escuta aqui uma vez, acabou, no plano físico, mas no espiritual a palavra está lá, ecoando, porque é espiritual. Mateus 12, 36, eu acho. Coloca para nós, por gentileza. Mateus 12, 36. Olha só o peso das palavras. Jesus dizendo:
Mas eu vos digo que de toda, não está falando de uma parcialidade das palavras. Não, algumas sim, outras não. Vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você acha que isso está escrito por quê? Porque a palavra é a ferramenta que Deus entregou aos seus filhos para dominarem. Então a palavra ela é uma ferramenta que não deve ser usada de qualquer jeito. Porque da mesma forma que lá no Gênesis 1 Deus criou com a palavra, o que você fala tem o poder de criar realidades. O que você fala, o que você pronuncia, o que você profere, traz à existência. Então se você fala de fé, se você fala de bênção, olha só a realidade que você está criando. Agora o contrário disso também é verdade. Quando você amaldiçoa o seu filho, olha a realidade que você está criando. Quando você amaldiçoa a sua esposa, amaldiçoa o seu lar, a sua empresa, a sua nação, olha o que você está fazendo. A ferramenta que Ele te entregou para governar, para dominar, você está utilizando de um modo errado. Ah, pastor, eu estou há 30 anos no Evangelho e a minha vida está uma lasqueira. É desgraça atrás de desgraça. Muda as tuas palavras, meu filho. A sua vida hoje é exatamente o resultado de tudo aquilo que você falou no passado. Você não está satisfeito com a sua vida? Mude a sua fala. Fale diferente. Fale com fé. Fale com autoridade, com ousadia. Fale do que diz a Bíblia. Romanos 10, 17. Coloca lá, olha só. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo... ouvir pela palavra de Deus. Todos têm fé. Todo ser humano na terra tem fé. Seja em Deus, seja no diabo, seja no governo. Todo mundo tem uma fé. O que é a fé? É uma certeza, é uma convicção. Então todo mundo tem uma fé. Acredita em algo. Só que a Bíblia está dizendo que existe um meio para você obter a fé. A fé vem pelo ouvir. Presta atenção. A fé vem pelo ouvir. A tua fé, ela será idêntica à voz de quem você ouve. Se a fé vem pelo ouvir, a voz que você está ouvindo vai te proporcionar fé. Por isso que você precisa estar atento nas vozes que você tem ouvido. Porque biblicamente a voz que falar na tua vida vai gerar fé em você. E a tua fé vai ser idêntica à voz que você escuta. Então talvez você está falando, você me perdoa, idêntico ao Jornal Nacional. Desgraça atrás de desgraça, guerra atrás de guerra, miséria atrás de miséria. Tem gente que está falando o que o cunhado diz. Domingão, vamos na igreja, o cunhado sugere, não. Vamos ficar aqui, churras e cerveja. Opa, gostei, olha a minha fé. Tem gente que é alimentado pelas opiniões lá na empresa, no trabalho. O cara, ele escuta o pastor falando uma coisa, mas lá no trabalho o colega atribulado fala outra. Olha, eu ouvi essa voz, então vou crer nisso. Então, cuidado com as influências. Cuidado com quem fala sobre a sua vida. A ovelha conhece a voz do seu pastor, amém? Então, cuidado com as muitas vozes falando no seu ouvido. Amém? De toda palavra que sair da vossa boca, toda, você vai ter que prestar juízo. Porque Deus não te entregou a palavra para você ficar por aí falando besteira. Deus não te entregou a palavra para você ficar por aí amaldiçoando as pessoas, amaldiçoando o seu irmão. Deus te entregou a palavra para você governar, dominar. Assim como Deus, Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Por que palavra primeiro e poder depois? Porque para você experimentar do sobrenatural, querido, primeiro você precisa falar.
E depois que você fala, Deus vem e respalda com poder. Mas primeiro você fala. Senão seria muito fácil, né? Pastor Adriano, que tranquilo seria chegar num paralítico e ver ele levantar e depois falar, né? Mas primeiro você tem que levantar, levanta e anda. Depois que você fala, opa, teve fé, falou, agora Deus vai, pá, poder. Então você primeiro fala. Profetiza na sua casa, profetiza no seu casamento. Declare palavras de fé, declare o que a Bíblia diz a respeito da sua saúde. Não ouça a voz do médico que está dizendo que não tem solução. A Bíblia diz, Isaías 53:4, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, somos sarados. Então ouça o que a palavra diz e a sua fé vai ser idêntica à palavra de Deus. Ah não, pastor, eu estou fadado a uma vida desgraçada, pastor. Não sei que karma é esse, que cruz que eu carrego. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. De repente o que está faltando é ajustar a fonte de quem está falando na sua vida. E começar a ouvir a palavra de Deus. Começar a ouvir o homem de Deus que te ensina na palavra. E a tua fé será idêntica à voz que você ouve. Você está entendendo o poder da palavra, querido? Jesus disse que a gente vai ter que prestar conta do que a gente fala. Lá em Mateus 11, deixa eu ver aqui. Mateus 11, 15 e 11, aliás. Mateus 15 e 11. Olha só. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Está entendendo? Olha a relevância das palavras. Jesus está dizendo que aquilo que sai é o que contamina. Porque o que sai está revelando o que está aqui dentro. As palavras são geradas aqui dentro no Espírito. Você quer saber? Isso é segredo de pastor, né? A gente quer descobrir se o cara é crente ou não, pastor, basta conversar um pouquinho com ele, né? Conversa um pouquinho. Ele começa a falar. A fala vai revelar o que está dentro dele. Porque a fala vem aqui de dentro. Então por isso que Jesus diz, tenha responsabilidade com o que você fala, porque isso pode te abençoar, ou isso pode te contaminar. A Bíblia diz em Provérbios que o poder da vida e da morte está na língua, na palavra. O que você fala determina o que você vai viver, querido. Mas não estou dizendo daquelas técnicas de coach que você vai parar agora na frente do espelho e vai dizer, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor. Não é nesse sentido. Não, porque senão o cara vai chegar em casa agora no espelho, eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo. É falar a palavra de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Falar a palavra. Declarar a palavra, viver a palavra, dominar com a palavra. Amém, queridos? As palavras são relevantes, o que você fala tem peso, o que você fala é um documento. Quando a Bíblia diz que você é rei, não é só para você pensar nos benefícios de ser um rei. O rei tem responsabilidades. Palavra de rei vira decreto. O que o rei fala, acontece, ponto final. Então o que você fala, querido, vira decreto. O que você fala vai para a esfera do espiritual e fica lá registrado como um documento. Glória a Deus ou misericórdia, né? Imagina aquela pessoa que fica se
auto-sabotando. Porque ela não consegue se ver vencendo na vida, ela só traz maldições sobre si. Não, porque é isso mesmo, nasci numa família pobre, estou destinado a viver uma vida de miséria, não vou ser ninguém na vida, minha família não tem jeito, esse filho aí não presta. Olha o que você está registrando no mundo espiritual, olha o que você está decretando. Agora experimenta falar diferente. Não, porque independente de onde eu vim, mas Deus gosta dos improváveis. Davi estava lá atrás das malhadas, ninguém via, não tinha holofote, estava nos bastidores. Quem diria que ele poderia ser rei um dia? Filho bastardo, o menor dentre os irmãos. Mas a vida dele era pautada nisso. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Fale com fé. Não se auto-sabote. A partir de hoje comece a usar suas palavras com essa ideia de governo, de trazer à existência o que não existe. Abençoa o seu lar, abençoa o seu casamento, abençoa os seus filhos, abençoa a sua empresa. O falar é espiritual, meu querido. Lembra o povo quando estava lá na construção da Torre de Babel? Lembra? Gênesis 11? Eles estavam lá numa intenção maligna. Deus vai lá e frustra o plano deles. O que Deus faz? Ele confunde, colocando novos idiomas naquele povo. Cada um começou a falar num idioma diferente e acontece que ninguém mais se entendia. Eu te pergunto uma coisa, Deus colocou eles numa escola de idiomas? Deus foi lá e no Espírito, é como se ele tivesse virado uma chave, mudado um código. E o homem começou a falar num outro idioma, porque o falar é espiritual, ele nasce no Espírito. Então ele não precisou ir para uma escola para falar um idioma diferente. Deus, dentro dele, muda o idioma. O povo lá em Pentecostes, Atos 2, estavam lá reunidos, de repente veio aquele mistério, o Espírito Santo pegou todo mundo, e eles começaram a falar em outras línguas, outros idiomas. Jesus colocou eles numa escola de idiomas? Não, foi a mesma coisa, no Espírito. Porque o falar ele é espiritual. O falar ele nasce no Espírito. E ele permanece no espiritual, ele permanece no eterno. O falar é espiritual. Olha só. As palavras meu Deus, você precisa entender a seriedade disso. Olha, Jesus ele é o nosso modelo de ação, amém? É o nosso modelo de atuação. Jesus em toda a sua vida, você vai pegar os evangelhos, e você não vai perceber em nenhum momento, Jesus falando palavras de necessidade. Porque Jesus sabia o poder que a palavra tem. Se ele falasse alguma necessidade, ele estaria criando a necessidade. Chegaram para ele e disseram, morreu! Ele disse, não, está dormindo. Porque se ele fala que morreu, morreu. Morreu, não, está dormindo. Não tem o que comer. Epa, dá-lhes de comer. Se ele cria necessidade, meu Deus. Mas Jesus não falava palavras de necessidade. Eu sou chato demais com a pastora Isa. Às vezes o dinheirinho ele fica na conta. E aí o homem nas suas emoções ele quer gritar, né? Não tem. Opa, não é que não tem, calma, tem sim. Porque eu sei, as minhas palavras elas podem criar uma realidade. Então eu quero viver algo maravilhoso na minha vida, então eu estou plantando as palavras certas. O homem vai ter que viver do resultado daquilo que ele fala, está na Bíblia. Então, a partir de hoje, querido, entenda que Deus ele te deu uma missão de governar a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens, para você dominar, governar. Isso explica o porquê que o mundo está bagunçado do jeito que está. Tem pessoas que dizem, nossa, né, por que Deus não intervém? Por que Deus não resolve as coisas, não acaba com a fome, com as doenças? É forte o que eu vou falar. O Senhor está governando nos céus. A terra Ele entregou aos filhos dos homens. Então é culpa nossa se a terra não está do jeito que tem que estar.
negligência nossa, falta de domínio nosso, falta de governo nosso, culpa nossa. Porque Ele entregou para mim e para você o cuidado dessa terra. Amém, queridos? A banda pode subir, por gentileza? As palavras, elas são tão sérias. Coloca lá em Romanos 10, 9. A eternidade, meu querido. A eternidade depende de uma palavra que sai da sua boca. A eternidade. Romanos 10, 9, olha só. A saber, se com a tua boca confessares, ou seja, proferir palavra. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Serás salvo. Se com a tua boca confessares. A tua eternidade depende de uma palavra. A vida cristã se resume basicamente em falar com Deus, oração. Você olha Jesus, Jesus vivia em oração. Oração expressa uma ação de fala, você fala com Deus. Quem ora em línguas, a Bíblia diz que a oração em línguas ela edifica a si mesmo, você tem que falar, fala. Essa igreja, ela vive essa realidade. Digo, obrigado, Jesus. O nosso apóstolo, homem de fé, ele sempre entendeu o poder das palavras. Sempre entendeu. E nos ensinou sobre isso. Nem sempre eu fui zeloso com as palavras. Eu já usei as palavras de um modo errado. A gente tem que ser grato ao homem de Deus que nós temos nessa casa que nos ensina. Seja grato, ore pelo seu pastor. Seja grato. Porque não é todo mundo que tem esse conhecimento. Não é todo mundo que tem essa compreensão. É por isso que a gente tem um monte de crente vivendo uma vida miserável. Porque ele mesmo cria uma realidade de miséria na sua vida, na sua família, no seu corpo, em relação à sua saúde. Porque ele só fala besteira. Ele se auto-amaldiçoa. Não, é isso mesmo, vou ficar doente pro resto da vida, é isso aí, é minha cruz. Não, querido, vida com abundância sobre você. Todas as vezes que essa igreja ela expande, nunca tem dinheiro na conta. A gente está construindo um templo ali de milhões, não tem dinheiro na conta. Mas a gente não assume essa realidade de escassez, de que não tem. A gente faz. O apóstolo assina o contrato, mete a cara, porque primeiro você fala, depois Deus respalda com poder. Então ele já criou a realidade de que vai pagar tudo certinho, não vai dever ninguém, vai concluir a obra e é isso que vai ser feito, porque a palavra foi lançada. Tem sido assim, todas as ampliações, todas as construções que a gente fez, era desse jeito. Olha a conta, dava para fazer? Não dava, mas ia, criava a realidade. Tem, vai dar certo, vamos pagar, não vamos dever ninguém. Sempre assim. Então em nome de Jesus, usa a partir de hoje essa habilidade espiritual e divina de falar para construir uma realidade abençoada na sua vida, na sua família, na sua empresa, na sua nação. Para de amaldiçoar a nação. Abençoa o Brasil. Deus é Senhor sobre essa nação. Declara isso. Amém, queridos? Se coloque de pé no seu lugar. Se você puder, aplauda bem forte a presença de Jesus. Aleluia.